Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Vigilância Sanitária flagra estabelecimentos abertos na capital em descumprimentos às medidas restritivas que começaram a valer hoje. Governador Flávio Dino anuncia pagamento de novos planos emergenciais no estado. Superlotação de leitos no estado gera busca interna por oxigênio. E ainda, em Caxias estão espalhando fake news de pessoas que tiveram testado positivo para a Covid-19. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Começou a valer hoje o decreto que impõe medidas mais restritivas na região metropolitana de São Luís. A Vigilância Sanitária, junto com uma força-tarefa montada com policiais militares e corpo de bombeiros, vai estar nas ruas fazendo as fiscalizações. A equipe de fiscalização, coordenada pela Vigilância Sanitária Estadual, tem fiscais da Suvisa, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e PROCON. Na sede da Superintendência, eles fazem a divisão de equipes para alcançar regiões diferentes. Com o feriado antecipado, a sexta-feira foi para fiscalizar o cumprimento do decreto, relacionado aos 3 dias em que atividades não essenciais não devem funcionar neste período. Nós vamos cumprir o decreto desta semana, é o 36.612, que diz que todos os estabelecimentos deverão estar fechados, menos os essenciais, como supermercados, oficinas e outros. E aqueles que a gente encontrar fechado, a gente vai logo autuar com fechamento. Não vai ter advertência porque eles já foram avisados e fiscalizados durante a semana. Neste ponto, no bairro Renascença, fiscais flagraram uma imagem. Com a chegada da equipe, uma das pessoas que consumia álcool no local saiu e deixou o celular sobre a mesa. Nesta região, apenas um estabelecimento foi autuado. Na feira, fiscais realizaram ações de conscientização para reforçar que, mesmo com ações mais ostensivas, é sempre necessário reforçar a necessidade de que todos cumpram as medidas preventivas. Esses estabelecimentos, mesmo eles tendo funcionando, a gente também observa essas medidas preventivas, desde o álcool gel, o uso de máscaras e o distanciamento. Então, essas restrições continuam, mesmo funcionando, eles têm que cumprir esses decretos. Em Imperatriz também está valendo o decreto que permite apenas a abertura de serviços essenciais. Fiscalizações também estão ocorrendo na cidade. Em Imperatriz, portões fechados em quase todos os setores marcam o primeiro dia do feriado prolongado. O movimento mais intenso permitido ficou por parte das equipes da Prefeitura que percorreram a cidade fiscalizando o cumprimento das medidas restritivas de acordo com o decreto estadual e a antecipação do feriado do dia 28 de julho, em que se celebra a adesão do Maranhão à independência do Brasil. Numa tentativa de frear os números da pandemia na cidade, é cada vez mais necessário ver imagem assim, com o mínimo de movimentação na rua. Imperatriz ultrapassou o número de 600 mortes por Covid desde o início da pandemia. O número de óbitos este mês se aproxima do registrado em maio do ano passado, quando vivemos o pico da pandemia na primeira onda, com 153 mortos pela doença. Mesmo com as equipes diariamente nas ruas, ainda há quem desobedeça. Na primeira hora de fiscalização, 2 estabelecimentos foram vistoriados no centro da cidade. Um deles fechado por desobedecer a forma de funcionamento permitida no decreto, e o outro foi notificado por não ser serviço essencial e não poder abrir neste final de semana conforme decreto estadual e municipal. A Prefeitura cumpre a ordem judicial, de acompanhar o decreto do Estado, e estamos fazendo essa operação diurna para verificar o funcionamento das atividades autorizadas e as não autorizadas na parte do dia. À noite, a Prefeitura vai continuar também com a fiscalização, a força-tarefa de todas as secretarias, em obediência à ordem judicial. E a Secretaria de Estado da Saúde divulgou os dados da pandemia aqui no estado. Acompanhe comigo aqui na tela. Totais de casos, 239.077. Novos casos, 1.035. Ativos, 14.777. Recuperados, 214.424.
Óbitos totais, 5.876, óbitos em 24 horas 38. E esse número grande de pessoas ocupando leitos de UTI gera uma preocupação. A disponibilização de oxigênio para tanto paciente. Não bastasse a realidade da ocupação de leitos, principalmente de UTIs, que são aqueles destinados para pacientes mais graves infectados pela Covid-19, há muito tempo beirando os 100% em boa parte do estado ou com ocupação total, a falta de oxigênio e insumos que auxiliam no tratamento contra a doença é uma outra preocupação que foi ventilada recentemente pelo secretário estadual de Saúde. Esforços têm sido feitos diariamente no intuito da abertura de leitos e prevenção para que não faltem materiais para cuidar dos pacientes acometidos pela Covid. Recentemente, os secretários de Saúde, Carlos Lula, e de Indústria e Comércio, Simplício Araújo, se reuniram com distribuidoras de oxigênio para os hospitais e as empresas confirmaram que existe estoque para atender a demanda. O problema é que o número de pessoas hospitalizadas necessitando de oxigênio nas unidades aumenta e é preciso que isso seja controlado. É o que alerta especialistas. O principal insumo, sem dúvida nenhuma, é o oxigênio. Daí porque o desabastecimento de oxigênio, que como nós sabemos, no Brasil tem quase que um oligopólio de produção de fornecedores, são poucos fornecedores. E isso necessita que até nesse momento de crise talvez se pense, como São Paulo está pensando, fazer uma usina, né, de oxigênio. Sem dúvida, oxigênio é vida nesse caso. As atenções estão voltadas para o oxigênio, mas também para os medicamentos que auxiliam no tratamento da Covid, fundamentais para atender os pacientes, principalmente aqueles casos considerados mais graves da doença. São vários insumos, além de, claro, os recursos humanos que estão muito escassos, né? O secretário de Saúde de São Luís tratou de aliviar a população. O gestor confirmou que vem acompanhando a situação na capital e mantendo diálogo permanente com as empresas distribuidoras de oxigênio. Não há previsão de falta. Nós temos, no momento, oxigênio suficiente, contrato suficiente para garantir nessa capacidade máxima. Você vai ver daqui a pouco, criminosos tentam roubar vacinas no Maranhão. E durante coletiva, na manhã de hoje, o governador disse que bares e restaurantes devem abrir a partir da próxima semana. Ele também anunciou o pagamento de novos auxílios. Flávio Dino começou a coletiva fazendo um alerta para os mais de 14 mil casos ativos de Covid-19 no Maranhão. Um índice crescente, uma situação que se reflete nas altas taxas de internação, tanto na capital quanto em Imperatriz. Segundo ele, o que ainda segura a rede de saúde é a disponibilidade de leitos no restante do estado. Nós estamos lutando com essa ocupação hospitalar alta, que se dá também no que se refere a leitos clínicos. O governo do Maranhão mantém na ilha 493 leitos, a Prefeitura de São Luís mantém 90, São Domingos 66, UDI 44, Centro Médico 23, Guará 21, também uma ocupação muito alta. Então, nós estamos lutando para conter a fila de UTI, que no nosso estado, no que se refere à rede estadual, nós estamos conseguindo atender, semana a semana, dia a dia. Porém, no Brasil se fala de fila de 3, 4 mil pessoas esperando o leito de UTI. Mesmo assim, um lockdown foi descartado. A situação também é crítica na rede particular. O governador informou que os hospitais privados estão pedindo à Secretaria de Saúde medicamentos utilizados para intubação. O estoque da Secretaria é para apenas 20 dias. A solução, de acordo com Flávio Dino, seria o aumento da vacinação no Maranhão. Até agora, 137 dos 217 municípios maranhenses atingiram a utilização de 70% das doses da vacina recebidas, índice bem abaixo do ideal. A partir da semana que vem, bares, restaurantes e escolas particulares estarão autorizados a reabrir. Os serviços públicos estaduais continuam suspensos e, para conter os impactos econômicos, auxílios foram anunciados. Para micro e pequenas empresas, o adiamento do pagamento do ICMS.
Para a população de baixa renda, o Vale Gás. Para guias e agências de turismo, valores que variam entre R$ 600 e R$ 1.000. Um auxílio também foi anunciado para promotores de eventos e, por fim, vale combustível para motoristas de aplicativo, taxistas e mototaxistas. 2 meses de duração, valores variáveis. É claro que para aqueles que exercem a atividade exercem até o dia de ontem, né? Nós teremos um sistema de declaração das prefeituras, no caso de táxis e mototáxis, e no caso dos aplicativos, das próprias plataformas. Então, a medida é para os que exercem a função até o dia de hoje, quando a medida está sendo anunciada. E bandidos tentaram roubar vacinas do estoque da Secretaria Estadual de Saúde. O repórter Hugo Viegas tem mais detalhes desta ação de criminosos. Boa noite, Hugo. Exatamente, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Essa informação foi confirmada pelo próprio governador Flávio Dino nessa entrevista coletiva de hoje que a gente acabou de ver na reportagem do Eduardo Bueno. Segundo o governador, locais onde vacinas, doses estão sendo armazenadas aqui no estado, registraram tentativas de arrombamento e que essas tentativas não se concretizaram. Os criminosos não conseguiram levar nenhuma dose. O governador também falou que em breve vai divulgar mais informações sobre esses casos que estão sendo investigados. Nós separamos um trecho da entrevista coletiva em que o governador fala sobre isso. Vamos acompanhar. Há certos detalhes que ainda estão em investigação e eu preciso proteger o trabalho da polícia, mas houve tentativa de arrombamento de depósitos de vacinas. Não conseguiram êxito. No caso do Maranhão. Em outros estados nós já tivemos registros, em São Paulo, por exemplo, e outros lugares. No caso do Maranhão tentaram, mas não conseguiram. Assim que a polícia concluir a apuração dessas tentativas, nós vamos divulgar. Pois é, lamentável. E ainda falando sobre vacina, o governo resolveu ajudar, dar uma ajudinha aí aos municípios de Passo do Lumiar e São José de Ribamar na tentativa de acelerar o processo de vacinação por lá. Vai montar, a partir da semana que vem, a partir da segunda-feira, um posto de vacinação no sistema drive-thru, aquele que a pessoa não precisa descer do carro para tomar a vacina, no Shopping Pátio Norte, fica na estrada de Ribamar. Isso de 8 da manhã até às 4 da tarde, na segunda-feira, valendo para idosos a partir dos 74 anos. Pela manhã, para quem nasceu de janeiro a junho, e à tarde, para quem nasceu de julho até dezembro. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Hugo. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. A Polícia Civil de Imperatriz cumpriu hoje pela manhã um mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito de envolvimento na morte do jogador de futebol, o Alisson Dameson, ocorrido no dia 6 de março deste ano. A morte do jogador ainda está em fase de investigação. O suspeito, que já havia sido preso anteriormente e solto por ter endereço fixo na cidade, teve a prisão preventiva decretada desta vez por um outro crime cometido em novembro do ano passado. O Alisson Dameson tinha 18 anos e a família ainda pede por justiça. Pacientes com Covid internados em Balsas estão sendo transferidos para outras regiões do Maranhão, após atingir o limite de ocupações. Há 2 semanas que todos os 18 leitos de UTI do principal hospital da cidade estão ocupados. O hospital de campanha para pacientes com Covid-19 no município também está operando no limite. Ontem à noite, 2 homens foram pegos em um bar no bairro Luiza Queiroz, aqui em Caxias. Um deles estava com uma arma de fogo. Segundo as denúncias de vizinhos, um deles estava fazendo disparos no local. A polícia então foi chamada e, ao chegar no bar, constatou a situação. Encontrou a arma de fogo, 4 munições e também R$640. Os 2 homens então foram levados à delegacia de polícia civil e estão à disposição da justiça. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, em Caxias, estão espalhando fake news de pessoas que teriam testado positivo para a Covid-19.
3 homens foram presos após divulgação de um áudio que viralizou nas redes sociais sobre um suposto planejamento de saques em um mercado de São Luís durante o decreto governamental de medidas restritivas. Os áudios viralizaram nos aplicativos de mensagem e assustaram a população. Neles, autodeclarados integrantes de uma facção criminosa incitam o roubo de comida para distribuir para a população durante a validade do decreto do governo do estado que restringe o funcionamento do comércio como estratégia de combate à proliferação do coronavírus. A gente já está sabendo o que está acontecendo. É para saquear, compadre. A comunidade está com fome. Pode saquear, compadre, que a comunidade, quando está com fome, ela fica do nosso lado, tá entendendo? Foram trazidas 10 pessoas aqui, foram ouvidas, e no decorrer chegaram novas informações que acabaram complementando e permitindo individualizar e identificar pessoas que tinham participação ativa nessa ideia, certo? Nessa ideia de praticar saques contra estabelecimentos comerciais nos próximos dias. Os envolvidos podem ser indiciados por incitação ao crime, associação criminosa e corrupção de menores. Com a identificação, a localização e a prisão, nós impedimos a prática destes atos criminosos. Em Caxias, estão espalhando fake news de pessoas que teriam testado positivo para a Covid-19. Ed, como é mais conhecido, foi uma das milhares de vítimas no mundo todo que sofreram as consequências da propagação de fake news. Pelo WhatsApp, viralizou uma suposta notícia de que ele havia testado positivo para a Covid-19 e que estaria circulando pelas ruas normalmente. O que ele sentiu com tudo isso? Meio constrangido, que eu ando nos lugares, as pessoas ficam me olhando de um jeito, pensando que eu tenho mesmo essa doença. As fake news são consideradas notícias falsas que circulam pelas redes sociais ou internet. Esse tipo de prática cresce de acordo com o número de compartilhamentos. O que é mentira se torna verdade para muitos. Para evitar que isso aconteça, é necessário que a pessoa que recebe esse tipo de informação se questione sobre o assunto e sempre busque fontes oficiais. Este vídeo mostra uma suposta tentativa de suicídio de um homem em uma torre de uma emissora de TV em Caxias. O assunto viralizou nas redes sociais. Foram dezenas de compartilhamentos em grupos de WhatsApp, mas se tratava de mais uma notícia falsa. O fato ocorreu, mas não em Caxias ou no Maranhão, e sim no estado da Bahia. Sem falar que propagar notícias falsas é crime. Quem comete esse tipo de delito, bem como compartilha, pode sofrer penalidades. Quem faz a notícia, quem encaminha essa notícia falsa, além de responsabilização administrativa e civil, está sujeito à responsabilização criminal. A conduta dessa pessoa pode ser enquadrada em quase uma dezena de crimes previstos no Código Penal, na Lei de Contravenções Penais, no Código Eleitoral. As penas para esses crimes, elas podem ser desde multa, prisão e até perda de direitos políticos. O Jornal da Difusora fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa noite e até amanhã.